Quais são os próximos passos dessa operação e como os investigadores da Lava Jato estão vendo tudo o que está acontecendo do lado de fora de Curitiba, né? Tudo que está acontecendo com repercussão política, os desdobramentos de tudo que aconteceu nos últimos meses no Brasil. Então nós convidamos para conversar conosco nessa manhã o procurador do Ministério Público Federal, Dr. Paulo Roberto Galvão, que conversa conosco a partir de agora. Dr. Galvão, bom dia. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia. Bom, doutor Paulo, eu gostaria de começar conversando com o senhor, tocando num assunto que rende muita polêmica, muito debate e gera algumas dúvidas. É a possibilidade de troca de governo, e há essa possibilidade, grande possibilidade nas próximas semanas, e a troca também do comando do Ministério da Justiça, e uma polêmica em relação à Lava Jato. Por parte do Ministério Público e da Força Tarefa, vocês têm alguma dúvida que possa, com a possível troca do Ministério da Justiça, ter alguma interferência ou a Lava Jato perder força? Como é que vocês estão avaliando aí do núcleo de vocês essa possibilidade? Olha, a gente não pode dar nenhuma manifestação precipitada, porque a gente sequer sabe se vai haver um novo governo e quem viria. Mas a população e nós precisamos ficar atentos a qualquer sinal que possa indicar uma tentativa, uma intenção de interferência nas investigações, né? A gente tem, à medida que a investigação cresce, independente do governo, seja com esse governo, seja com o novo governo, à medida que a investigação cresce e alcança mais pessoas, a tendência é que sejam criados mais inimigos do outro lado. Então é muito importante que a população fique alerta para não aceitar qualquer tipo de movimentação política que possa gerar uma interferência nas investigações. Perfeito. Em algum momento até hoje, nesses meses e meses de Lava Jato, vocês sentiram alguma coisa nesse sentido? Não, eu posso dizer para você que a gente sente muitas vezes, até por conversas, por entrevistas na mídia, uma tentativa de colocar a opinião pública contra a investigação. Mas realmente até o momento a gente não tem nenhum indicativo de uma interferência direta nas instituições, quer dizer, no Ministério Público, no Judiciário e na Polícia Federal. Até o momento estamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Do ponto de vista prático, doutor Paulo, a gente sabe que o Ministério Público Federal tem autonomia funcional, tem autonomia administrativa e financeira. Agora, vocês são dependentes, para uma operação do tamanho da Lava Jato, são dependentes muito da colaboração da Polícia Federal. Lhe preocupa a possibilidade, nessa possibilidade de troca, de uma asfixia da Polícia Federal pelo lado financeiro, pelo lado orçamentário? Olha, não é exatamente uma questão de dependência, mas o caso Lava Jato, na verdade, é feito em conjunto pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, e além da Receita Federal e outros órgãos. Quer dizer, são instituições que trabalham junto e é também uma das razões do sucesso da Operação Lava Jato. Essa possível interferência poderia ser feita de uma série de formas, não apenas pela questão orçamentária, que é um dos meios possíveis de fazer interferência, como por uma tentativa de troca das equipes ou de diminuição da autonomia que essas equipes têm de fazer a investigação, né? Então é uma série de possibilidades. Além disso, não é o único receio nosso desse tipo de interferência direta. A gente tem alguns exemplos, inclusive internacionais, que mostram que a interferência pode vir até mesmo diretamente do legislativo, como por exemplo a aprovação de leis que dificultem a punição de crimes de corrupção. Que, aliás, já temos no Legislativo alguns projetos tentando tirar o poder de operações como essa, né? É verdade. A gente tem um exemplo da Operação Mãos Limpas na Itália, na década de 90, e foi exatamente isso que aconteceu. Uma operação até bastante semelhante em alguns aspectos com a Lava Jato, e depois de 2 anos da operação, houve uma reação da classe política muito forte, e eles conseguiram começar a aprovar leis, por exemplo, proibindo a prisão preventiva para corrupção, né? Hoje no Congresso brasileiro existem alguns projetos que eu considero ainda isolados, que tendem, por exemplo, a dificultar as delações premiadas, que são talvez o carro forte motor da Operação Lava Jato. O bom, do lado positivo do que está ocorrendo no Brasil, é que a sociedade se antecipou a um movimento contrário e apoiou aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção, que foi apenas lançado pelo Ministério Público Federal, mas foi tomado no seio da sociedade, promovido pela sociedade, e hoje a sociedade exige que, ao invés de se aprovar leis contrárias ao combate à corrupção, que se aprovem leis para reforçar o combate à corrupção. Então a gente conta muito
com essa necessidade de dar um apoio à tramitação desse projeto das 10 medidas, porque além do próprio projeto das 10 medidas ser positivo para o combate à corrupção, ele dá um contraponto a esses projetos negativos. Perfeito, perfeito. Doutor Paulo, eu queria tocar num assunto também com o senhor, que é um tema que vem provocando muita discussão e me parece que é um dos principais meios pelos quais a investigação da Lava Jato tem revelado tanta coisa para a gente, para os brasileiros, que é a chamada delação premiada, ou colaboração premiada. Vocês têm sido, ou pelo menos os críticos da Lava Jato têm criticado muito esse mecanismo. Como vocês aí do núcleo da Lava Jato interpretam essas críticas? Olha, existe uma tentativa de colocar críticas e ilegalidades onde não existem. Né? Então, por exemplo, no caso das colaborações premiadas, delações premiadas, fala-se muito que a mera palavra do colaborador está sendo usada para acusar e condenar alguém. O que é, assim, sem nenhum, dizendo a palavra mais clara, o que é realmente uma mentira. Porque se você pegar todas as sentenças, todas as condenações, e não apenas as condenações, todas as denúncias, ou seja, todas as acusações formuladas pelo Ministério Público Federal, e elas estão inclusive no site www.lavajato.mp.mt.br, você pode ver que em nenhum desses casos existe uma acusação feita apenas com base na palavra de um delator. Tudo que os delatores falam precisa, até porque está na lei, precisa ser corroborado por outras evidências. Então, por exemplo, se a gente tem um delator dizendo que pagou uma propina, a gente vai lá e tem uma série de provas de corroboração. Por exemplo, a transferência bancária, os contatos de telefone, uma mensagem telefônica que eles negociam essa propina, informações até de rastreamento de antenas de satélite que mostram que aquelas pessoas estavam realmente naquele lugar, naquela reunião onde o colaborador disse que foi combinada a propina. É feita uma série de investigações complementares, né? Perfeito. Então, como esses colaboradores realmente estão trazendo elementos muito importantes e ajudando a revelar realmente tudo que ocorreu nesse esquema criminoso, existe realmente essa reação contra os colaboradores. Se a gente diminuir, se for aceito que o Congresso ou qualquer pessoa diminua a possibilidade de delações premiadas, isso realmente vai impedir que novas investigações como essa venham a ocorrer. Outra crítica que se faz é de que as prisões preventivas, elas têm sido muito longas, têm durado muito tempo para forçar aquela pessoa presa a fazer o acordo de delação premiada. Em relação a essa crítica, eu sei que existe sempre o recurso, que eles tentam habeas corpus e que tem sido confirmado nos tribunais superiores a manutenção dessa prisão, como foi o caso de Marcelo Odebrecht. Mas como é que bate para vocês essa crítica? Olha, essa crítica também é uma crítica que ela tem por base premissas falsas. Hoje, na Operação Lava Jato, a gente tem 179 pessoas condenadas, porém dessas 179 pessoas, somente cerca de 8%, ou seja, cerca de 15 a 20 pessoas, na verdade, que estão presas hoje. Então, é um número muito pequeno de pessoas que estão presas. Dessas pessoas que estão presas, 5% já estão, inclusive, condenadas em primeira instância. Então, somente ali de 3 a 5% das pessoas, de todas as pessoas condenadas, que continuam presas sem uma condenação. As prisões, elas ocorreram porque foram realmente necessárias para impedir, inclusive, a continuidade da prática desses crimes. A gente viu que, hoje já temos 2 anos de operação, a gente viu ali que até ano passado, inclusive, a gente ainda estava descobrindo crimes sendo praticados, ou seja, crimes que continuavam sendo praticados após a deflagração da Operação Lava Jato. E a gente viu também que havia pessoas que, se caso estivessem soltos, iam fazer de tudo, inclusive tentativas de interferir no judiciário para impedir as investigações, né? Como a gente viu o caso do ex-senador, que foi preso porque estava ali pagando, tentando corromper uma testemunha para que não viesse a fazer uma delação premiada. Então, na verdade, essa crítica também é uma crítica baseada muito em premissas falsas. As delações eram necessárias, as prisões eram necessárias. Agora, mais um ponto que é importante colocar é o seguinte: do total de colaborações premiadas que foram firmadas, que o número gira em aproximadamente 40,
apenas 1/4 dessas colaborações foram feitas com pessoas que estavam presas. Ou seja, é realmente uma balela você dizer que a gente prende para obter colaboração. A gente teve 30 colaborações de pessoas soltas e apenas 10 de pessoas presas. Doutor Paulo, a gente fica se perguntando onde vai parar a Lava Jato. Essa é uma investigação, dá para dizer assim, ela está na metade, da metade para o fim, em que parte ela está para a gente tentar se localizar e tentar localizar o nosso ouvinte, doutor Paulo? Olha, a Lava Jato, a intenção da Lava Jato é apurar todos os crimes praticados dentro desse esquema. Né? E hoje em dia, após algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, esse esquema está centrado na Petrobras com alguns ramos fora. Né? A intenção das investigações, e aliás, o dever legal que a Constituição nos impõe, que as leis nos impõem, é apurar todos os crimes praticados. Ou seja, a Lava Jato vai parar quando esses crimes praticados forem todos descobertos. Agora, hoje, a gente já tem, após 2 anos de operação, a gente já tem uma visão geral muito grande do esquema e boa parte dos crimes que foram praticados realmente a gente já tem conhecimento. Mas ainda assim eu posso dizer que hoje, passados 2 anos de Lava Jato, se a gente olhar só para dentro da Petrobras, a gente não tem ainda nem metade do que foi feito na Petrobras de acusações criminais. Então, a gente tem com certeza aí alguns anos de operação no sentido de acusações, processos criminais, possíveis condenações. Agora, uma outra coisa é dizer quando que vai parar a expansão das investigações, ou seja, quando que vocês vão saber tudo que tem para daí ir fazendo tudo. A gente tem uma expectativa, que eu não posso dizer se é verdade, porque ainda não tenho aquele quadro preciso, mas a gente imagina aí que talvez até o fim do ano a gente já tenha conseguido ao menos vislumbrar todo o quadro. Sim. E isso vai depender, claro, de provas novas que sejam obtidas. A cada semana, a cada mês aqui, a gente é surpreendido com provas novas, né, informações novas, por exemplo, vindo de uma colaboração premiada nova. Então não é possível dizer com precisão. Então só para a gente se localizar, até o fim do ano monta todo o quebra-cabeça e a partir daí ainda tem novos desdobramentos com as suas responsabilizações, mas o quadro todo até o fim do ano. Perfeito, é uma expectativa de que o quadro todo a gente tenha até o fim do ano. Doutor Paulo, eu queria voltar numa questão que é essa das críticas que se faz à Lava Jato, porque nós tivemos nesta semana um episódio de um ex-futuro ministro da Justiça, no caso o advogado Antônio Mariz, que foi signatário daquela carta, daquele documento de advogados com críticas aos métodos da Lava Jato, que deu uma declaração dizendo que a Polícia Federal não deveria se focar só na corrupção e acabou com isso sendo afastado, excluído até mesmo das especulações da titularidade no Ministério da Justiça. Na sua avaliação, esse tipo de declaração, ela é uma preocupação para o futuro ou o fato de a sociedade ter reagido e esse candidato a ministro não ter emplacado é um sinal de que nada poderá frear a Lava Jato? Eu espero crer que as suas duas premissas aí sejam verdadeiras, ou seja, realmente alguém que dá esse tipo de declaração, que assina um manifesto completamente descabido, né, fazendo acusações da operação, como foi aquele manifesto, a gente realmente entende que não tem condição de ser o ministro da Justiça. Hoje em dia as pesquisas mostram que o maior problema do país é a corrupção. Não teria condição de uma pessoa que não é comprometida com o combate à corrupção ser colocada no papel de ministro da Justiça. Agora, essa reação que ocorreu também foi muito positiva, a gente vislumbra isso como muito positivo, e um recado não para o próximo governo, mas para qualquer governo, um recado de que a população não vai aceitar qualquer movimento que vise a andar para trás no combate à corrupção. O senhor está na Força Tarefa desde o primeiro momento ou se incorporou mais tarde? Não, eu entrei ali por volta de setembro, outubro de 2014, então antes ali daquela famosa 7ª fase, que é a primeira fase dos empreiteiros, né? E como é que é a sua rotina? O senhor trabalha quantas horas por dia? Porque o que nós temos visto é que a vida de vocês também, assim como a dos investigados, a vida dos investigadores, de certa forma, virou do avesso. Com certeza. A minha vida é outra. Eu tenho mais de 12 anos de carreira e os últimos 1 ano e meio que eu estou aqui, eu me considero praticamente como em outra carreira, fazendo outro tipo de serviço, porque a gente está ligado o tempo inteiro e ainda que o
o momento que eu não estou aqui na Procuradoria, na Força Tarefa trabalhando, eu estou ligado, respondendo 1000 mensagens nos diversos grupos de trabalho que a gente tem. Vocês têm um grupo de WhatsApp, eu imagino, né? Não é exatamente WhatsApp, mas a gente tem, não mas eu diria que eu devo ter uns 50 grupos, né, inclusive com pessoas aqui, com procuradores do exterior, pessoas de outros órgãos, porque é tudo uma atividade muito envolve muita gente. É frustrante para o senhor ver que, por exemplo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que foi já várias fases atrás, já se identificou as contas no exterior, vieram as provas da Suíça e que até agora não tem acontecido nada com ele. Ok, ele é réu na Lava Jato, mas continua exercendo seu mandato, continua presidindo a Câmara? Olha, eu prefiro até não me manifestar sobre o que os outros poderes estão fazendo, mas eu posso dizer que o Ministério Público realmente fez tudo que era possível ali, identificou já 2 denúncias contra o Cunha, há inclusive um pedido de afastamento feito pelo Procurador-Geral, quer dizer, tudo foi feito realmente para tirar essa pessoa realmente do comando da casa. A gente tem uma questão no país, que é a questão do foro privilegiado, e a gente tem que entender que não é uma crítica ao Supremo ou dizer que o juiz Moro é melhor do que o juiz Supremo de forma alguma. O que acontece é o seguinte, a gente tem no primeiro grau várias especializadas em crimes de lavagem de dinheiro, em crimes de corrupção, né? E você tem juízes fazendo só isso, enquanto no Supremo Tribunal Federal você tem ali 10 mil processos por ano e processos importantíssimos, né? Processos não apenas criminais, processos de variadas matizes, como foram vários julgados ano passado, e você coloca para aqueles ministros já tão sobrecarregados para julgar um processo criminal em que todos os passos do processo precisam passar pelo Supremo, e para você receber uma denúncia você precisa de uma decisão de 9 pessoas, torna o próprio sistema lento por natureza, né? Então, por mais que os ministros do Supremo tenham a intenção de colocar isso para frente, é muito difícil. É também um passo que é importante ser repensado no nosso sistema de justiça criminal. Doutor Paulo, para a gente encaminhar o nosso encerramento, eu quero dar a oportunidade aqui para o senhor falar também sobre uma coisa que surgiu nos últimos meses e dá espaço agora também para a gente tentar desmistificar algumas coisas e explicar por que o Ministério Público não vai ampliar a sua investigação para crimes que foram cometidos antes de 2003, porque essa é uma crítica que se faz, estão pegando apenas o governo Lula e o governo Dilma. Por que o Ministério Público não investiga também o que foi feito anteriormente, na medida em que a gente imagina e sabe que essas irregularidades vêm de há muito tempo mais? Ótimo, muito importante essa pergunta. Ninguém aqui acredita que a corrupção foi criada agora. Muito pelo contrário, a gente sabe que a corrupção é um problema histórico brasileiro. Agora, o que acontece? Aqui nós somos o Ministério Público Federal, a Justiça Federal. Investigamos crimes federais. A gente desvendou, puxamos o fio da meada de um esquema criminoso que foi instalado em órgãos federais, por exemplo, na Petrobras, pelos partidos que compõem o governo atual. Quem pratica corrupção é quem tem poder, é quem tem a capacidade de vender alguma coisa, né? Então, nesses órgãos federais, o mesmo grupo político está no poder há 13 anos. Não faria sentido que esse grupo político destinasse verbas da Petrobras para a oposição. Concorda comigo que isso não faria nenhum sentido. Mas não faz sentido para o senhor que, já que o financiamento de campanha ele é feito usando-se os artifícios legais, se usa o dinheiro de propina, que esses grupos, no caso das empresas, que elas pratiquem também a corrupção preventiva, digamos assim, apoiem partidos adversários dos que estão no poder para se garantir no futuro? Olha, o que a gente viu, eu acho que faz todo sentido o que você disse, mas o que a gente viu nessa operação e o esquema que a gente conseguiu puxar, não estou dizendo que não existem outros esquemas, o esquema que a gente conseguiu puxar é um esquema que essas empresas não eram uma corrupção preventiva, era uma corrupção realmente por contrato. Elas pagavam propina, inclusive, após obter o contrato e somente após receber o dinheiro da Petrobras, é que elas iam lá e pagavam 1% sobre o que receberam. Então é esse esquema que foi desvelado. Agora, nas colaborações das empresas, quer dizer, nos acordos de leniência, poucos que foram feitos até agora, tem se exigido que as empresas tragam
o máximo possível de informações, inclusive informações de fora da Petrobras, informações de governos estaduais. Isso tem aparecido, tem alguma coisa que está ainda sob sigilo. Agora, o outro ponto que você muito bem colocou no começo é a questão do tempo, né? Para a gente investigar, nós que somos órgãos federais, nós não podemos investigar crimes estaduais, crimes de governo estaduais. Nós que somos órgãos federais, para a gente investigar crimes federais ocorridos antes de 2003, ou seja, há mais de 13 anos, a própria lei penal, o sistema penal atual, inclusive que a gente combate com a proposta nas 10 medidas contra a corrupção, traz a figura da prescrição. O que é a prescrição? A prescrição é o cancelamento do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Para a gente punir um crime ocorrido há mais de 13 anos atrás, a gente precisaria que a pena para aquele crime, para um único crime, fosse acima de 8 anos. Pena final acima de 8 anos para um único crime. Hoje, na Operação Lava Jato inteira, com todos esses crimes gravíssimos que a gente observou, a gente não tem uma hipótese de condenação em que haja uma pena de 8 anos por um crime. Ou seja, seria praticamente inviável a gente conseguir condenar alguém por um fato ocorrido há mais de 13 anos, porque isso inevitavelmente redundaria em prescrição. Mas além desse problema, existe o problema de identificar as provas. A gente não tem informações bancárias de 13 anos atrás, a gente não tem informações fiscais, mas não há obrigação legal dos bancos guardarem essas informações. E além disso, o outro fator importante é que o esquema que a gente desvendou realmente é esse esquema que a gente que a gente puxou o fio da meada, né? Eu espero e acredito que vai acontecer, principalmente se mantiver esse incentivo ao combate à corrupção, que outros fios de outros esquemas sejam desvendados no país. Perfeito. E que sejam da mesma forma bem investigados.